bem, pessoal. Nós estamos aqui de volta para o nosso terceiro e último bloco. Que bom que você continua aí com a gente, né? Isso nos incentiva, nos ajuda. Vocês estão vendo que eu estou começando, espero que vocês estejam gostando, né? Eu vou ter sempre um defeito que vocês vão perceber, né? Eu sou professor, então às vezes assim, as perguntas eu normalmente, né, vou ter uma certa dificuldade, porque aqui não é um momento de aula, eu quero que seja um momento também bastante informal, onde de certa forma essas respostas possam chegar no seu coração, iluminar a sua vida. Esse é o nosso propósito aqui, né? Então, mas vocês vão me ajudando, tá? Com certeza, e sobretudo com a sua participação, tá? Eu vou repetir aqui de novo para vocês. Vocês podem estar ligando aqui para a gente no número 33, telefone 3349-1015. A sua pergunta a gente vai valorizar, a gente vai realmente tentar responder. É claro que nós não vamos conseguir responder todas, mas no próximo programa a gente vai tentar retomar muitas dessas perguntas. Muito bem, na continuidade do nosso programa, o Jairo. Jairo, muito obrigado pela sua pergunta, pela sua participação aqui no nosso programa Respostas. O Jairo aqui de Campo Grande, da capital do nosso estado. Bom dia, Jairo. Que seja realmente um dia bom, abençoado para você. O Jairo começa dizendo: Deus o abençoe nesta missão. Muito obrigado, Jairo. Que Deus também ajude para que você seja também ajudado sempre e se torne um testemunho de Deus, do amor de Deus para as pessoas. Veja que pergunta pertinente do Jairo. Essa semana eu ouvi uma pessoa católica dizendo que antigamente os padres não falavam em vida eterna, mas hoje falam muito sobre isso. Houve alguma mudança ou orientação para que isso acontecesse? Ela inclusive disse que não consegue acreditar em vida eterna. Qual a orientação para ajudar o povo a crer? Jairo, primeira coisa que eu já gostei na sua pergunta. A sua preocupação em não condenar a pergunta de uma pessoa que não crê igual como você crê, como eu creio. Muitas vezes o tiro sai pela culatra. Tem gente que agora adora ir com 4 pedras para cima de pessoas que não conseguem crer como a gente. Gente, o que é fé? Por favor, o que é fé? É um dom de Deus e uma resposta nossa. Então, significa que nós temos que tomar muito cuidado ao julgar as pessoas. Vejam, muitos de nós, eu acho que pensaríamos assim: Tomé, depois que Jesus apareceu, ele não estava na comunidade. Os apóstolos estavam reunidos com medo. Tomé não apareceu. Tomé não estava quando Jesus apareceu. Quando ele voltou para a comunidade, Jesus não estava mais. Vocês lembram o que Tomé disse? Se eu não ver as feridas, se eu não colocar o dedo nas suas chagas, eu não vou acreditar. Muita gente poderiam dizer, né? Os ultracatólicos poderiam dizer: Tomé, fora da comunidade, se você não acreditou que Jesus ressuscitou, fora. Não. 8 dias depois, Jesus aparece de novo. Tomé estava na comunidade. A comunidade não excluiu a crise de fé de Tomé. Eu agradeço sempre a Deus por ter um Tomé na igreja, né? Não, todos nós temos altos e baixos de fé, gente. A gente precisa ajudar os irmãos. Não é tirando pedras, pelo amor de Deus, né? Então, Jairo, obrigado pela sua preocupação. A vida eterna, os padres de antigamente, às vezes em muitos momentos, talvez as pregações dos padres, acabam, dependendo de uma determinada época, acaba repercutindo no modo de falar. Por muito tempo, por exemplo, num certo tempo se enfatizava muito o inferno, o medo disso, né? O purgatório, como se fosse quase que uma antessala ali, uma sala de espera do inferno. Enfim, depende muito das ênfases, né? Os padres também precisam de muito equilíbrio. Por quê? Porque o anúncio cristão é substancialmente, repito, o anúncio cristão é substancialmente uma boa nova. Uma boa nova. Significa que é um motivo de alegria. O que significa evangelho, gente? Evangelho significa boa nova. Então, o anúncio não pode trazer tristeza. O anúncio tem que trazer esperança. E o cristão vive de esperança. Nós caminhamos na esperança, diz Paulo. Esperança do quê, gente? Não é só a esperança de chegar um final de semana para festar. Não é só a esperança de chegar ao final de uma vida para se aposentar e poder descansar um pouco. A nossa esperança são pequenas esperanças desse mundo. Tá certo, a gente quer crescer, a gente quer evoluir. Isso é uma coisa muito, muito bonita, mas por que existe um processo de evolução na nossa vida? Isso acontece também com a vida de fé. E quando é que a nossa vida de fé vai chegar no auge?
No motivo, lembra que a gente falava por que Deus se revelou? Deus se revelou para estabelecer comunhão conosco. E quando é que essa comunhão vai se tornar plena? Jairo, você tem que dizer que para essa pessoa que a vida eterna significa a vida em Deus, quando exatamente nós viveremos em Deus, na comunhão com Ele. A vida eterna é a meta de todo o nosso caminhar cristão. Sem vida eterna, nós vamos colocar em dúvida tudo, né? Até a existência de Deus. Ou seja, nós vamos calar diante de uma pedra fria de cimento que vai ser colocada sobre a nossa existência, o fim. Então o cristão, ele busca na palavra de Deus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Cristo se coloca, eu vou para o meu Pai para preparar moradas para vocês. Eu gosto muito dessa passagem. Eu sofro muito quando eu vou celebrar Ezequias. Ezequias é o rito próprio para a encomendação dos corpos, né? No momento anterior ao sepultamento, né? Eu rezo muito, eu coloco, quando Jesus estava angustiado, os discípulos estavam angustiados porque Jesus ia retornar para o Pai, vocês lembram? Lembram o que foi dito, né? Eu sei, não se perturbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Aí Jesus diz, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. E eu vou para o Pai exatamente. Jesus não voltou para a direita do Pai para tirar férias. Jesus voltou à direita do Pai para nos preparar um lugar. Gente, eu esses dias sofri muito também, que eu tive que acompanhar o velório de uma criança de 5 anos. Sofri muito. Mas onde eu encontro consolo e onde eu tento transmitir o consolo para as pessoas que precisavam de uma palavra de ajuda, de auxílio? Na esperança na vida eterna. Os padres precisam falar. Uma coisa, os extremos, gente. Eu vou voltar nisso, às vezes vocês vão até cansar, né? Poxa, padre, de novo isso. Sim, os extremos são perigosos. Teve um período que se falava demais de inferno, agora não se fala nunca. Calma. Então, Jairo, os padres precisam, na sua pregação, encontrar um equilíbrio, porque existem verdades centrais. Quanto mais se aproximam do núcleo do mistério, essas verdades têm que ser enfatizadas e elas têm que aparecer em toda a homilia, né? E agora, porém, essas realidades não podem ser deixadas da nossa fé, porque o que é o inferno? É a possibilidade de dizer não a Deus e de viver eternamente distante dele. Continua possível. Mas eu acredito muito na vida eterna. E eu digo uma coisa para vocês, os nossos irmãos espíritas falam de um reencontro, né? Pena que nós católicos não descobrimos muito. Um dia eu quero falar, né? Eu vou até falar com a Antonielli, que está na direção, por enquanto, do nosso programa, para a gente falar sobre a comunhão dos santos. Existe sim uma comunicação entre nós e aqueles que partiram. Os católicos acreditam. Quando nós professamos que eu creio na comunhão dos santos, o que nós estamos falando? Nós estamos falando que não terminaram para sempre aqueles que nos deixaram. Estão vivos, existem. É João, né? É Sidney, é Paulo, é Maria. E Deus vai potencializar toda a nossa existência com a ressurreição. Mas nós não vamos ficar calados para sempre. Nossa vida, nossos sonhos não serão calados para sempre por uma pedra fria. A vida eterna existe. Essa é a nossa esperança e a nossa meta. Jairo, eu espero sinceramente de poder ter contribuído de alguma forma, tá? Para essa questão que eu achei muito oportuna e muito obrigado pela sua participação. Próxima pergunta deste nosso último bloco do programa Respostas. Agora veio uma pergunta da Maria do Carmo, da Vila Jussara. Maria do Carmo. Obrigado, Maria. Obrigadão mesmo pela sua pergunta. Gente, vejam que pergunta interessante. Tem muita dificuldade para fazer o jejum. Sente dor de cabeça pela falta de café. Tem algum horário estipulado para se fazer o jejum? Vejam, nós precisamos ter muitos critérios, né? Para o jejum, sobretudo, a dimensão das nossas práticas quaresmais que vão nos ajudar a entrarmos dentro de nós mesmos. Fazer um deserto. O jejum nos ajuda a sermos capazes de colocar o nosso ego, sabe, que está sempre naquele trono, do lado. Significa fazer um sacrifício. O que significa sacrifício? Um ofício sagrado em nome
da minha busca de santidade, do meu colocar Deus para tomar decisões na minha vida, ou seja, levar em conta a ação do Espírito na minha vida, eu preciso colocar o meu ego no lugar dele. Então o jejum ajuda nisso. Quem tem dificuldade para fazer o jejum? O jejum, sobretudo para quem está depois de 60 anos, é dispensado. Quem está doente está dispensado, tá? Então o que acontece? O que você faz para o jejum? O jejum também, gente, pelo amor de Deus, não é você ficar sem comer o dia inteiro. O que se aconselha? Muita prudência, dependendo do estado de saúde seu. O que você pode fazer? Uma refeição diária bem feita, tá? Vamos supor, você opta por fazer um almoço normal, de boa, né? Como diz os nossos jovens. Um almoço tranquilo. Ok, aí à noite você vai uma sopa, você vai comer uma coisa mais leve. De qualquer forma, você vai se concentrar, aquela fome um pouquinho a mais que você vai sentir, vai te ajudar a você pensar na própria vida, a despertar sua capacidade de alteridade e altruísmo, de pensar no outro, de sair de si mesmo, de perceber que você não tem que ser um trator que vai passando por cima de todo mundo, passando por cima dos sentimentos das pessoas. O jejum é para isso. Não é para voltar para você mesmo e para você se perder lá, mas para você reencontrar o seu núcleo e despertar você para o amor. Jejum é isso, despertar você para o amor, para a vida, né? Então, nesse sentido, Maria do Carmo, não fica preocupada com o legalismo do horário, né, estipulado de fazer jejum. É claro que temos dias específicos. Por exemplo, a quarta-feira de cinzas agora é um dia específico. Eu, por exemplo, procuro fazer jejum em todas as sextas-feiras da quaresma. Não é obrigatório, mas é uma tradição muito antiga, eu acho muito oportuna, né? Mas pelo amor de Deus, a palavra de Deus já diz, você vai fazer jejum e você vai ficar com aquela cara de morto. Vai colocar lá no Facebook, gente, hoje eu estou fazendo jejum. Não. Absolutamente. Você, inclusive, a palavra de Deus tem que falar que nesse dia você tem que passar perfume para ninguém perceber que você está jejuando. E esses dias eu ouvi uma frase, infelizmente minha memória às vezes não me ajuda muito, mas padre Fábio de Mello falava, né? Mais do que estar preocupado com o que você vai deixar de comer, é sobretudo também, né? Isso é importante, sem dúvida alguma. Mas pensar que o verdadeiro jejum é passar a pensar mais nos outros, né? É frear a língua, o jejum da língua. Nossa, que jejum importante, né? O jejum da língua. Parar de achar que necessariamente quando a gente se reúne com um amigo, a gente tem que detonar alguém, né? A gente tem que destruir a vida de alguém, a gente tem que estar falando de alguém, né? O jejum dos julgamentos, meu Deus, que jejum quaresmal bom, né? Como a gente vive julgando as pessoas, né? O outro porque não pensa como eu, porque não é do meu grupo, porque não é da minha bolha, né? Não. O jejum, Maria do Carmo, é uma coisa interessantíssima. Eu incentivo as pessoas a fazerem o jejum, né? O jejum alimentar, tá? Mas não se esquecendo que o jejum tem uma meta. E a meta não é a gente se aparecer, não. A meta é libertar as forças do amor que estão dentro da gente. Colocar o ego lá, sabe? No lugar dele lá, para exatamente a gente ter mais forças para o amor, né? Maria do Carmo, eu espero que realmente, de certa forma, tenha contemplado a sua pergunta, mas lembra, quarta-feira de cinzas está chegando, gente. E aí é um dia do jejum. Você escolhe uma refeição principal e as outras você dá uma maneirada. E repito, quem tiver dietas que estão, dietas medicinais, pelo amor de Deus, tá? Cuidado, sua saúde é muito importante, tá? É isso aí. E agora nós vamos para a pergunta da Ana Lúcia. Ana Lúcia, nós estamos caminhando já para os finalmente e eu fico muito feliz que você esteja aí, muita participação e a gente fica muito feliz por isso, né? Pela participação de vocês. Ana Lúcia lá do Jardim Caiobá, muito bem, um abração para o pessoal lá do Caiobá. Tenho grandes amigos, tenho famílias muito queridas lá no bairro Caiobá. A pergunta da Ana Lúcia é a seguinte, gente, quando uma criança morre e seus pais fizeram alguma coisa de ruim, essa criança morreu por causa do pecado dos pais, né? A palavra diz sobre os inocentes pagarem pelos pecadores. Ana Lúcia, a Sagrada Escritura tem que ser interpretada. E ela tem que ser interpretada sempre com a igreja, né? Me desculpem. Exatamente aqui, nós precisamos estar muito atentos. Jesus mesmo disse, né? No episódio de uma pessoa que acabou
apresentando uma malformação no tempo de Jesus, né? Uma paralisia, né? Uma paralisia. Então, se vocês me permitem, eu vou tomar um pouquinho de água. Mas então, sabe o contexto ali de Jesus, que ele fala de uma pessoa com uma paralisia? Veio uma pergunta, Ana Lúcia, desculpa, muito parecida com essa. Quem pecou, ele ou seus pais? Vocês lembram a resposta de Jesus? Nem ele, nem seus pais, né? Nem ele, nem seus pais. Então, não dá para pensar que um inocente, né? Que um inocente deva pagar pelos erros dos seus pais. Agora, em que sentido nós podemos dizer que os inocentes pagam pelos erros dos seus pais? O erro, o que é o erro? O que é a maldade? A maldade normalmente ela vai ferir o inocente. Então é como consequência da maldade, mas não por causa de um castigo ou por causa de uma força divina, né? Não, esse Deus não existe. Esse é um Deus que a gente projeta, porque nós vamos acabar dizendo que Deus se alegra com o sofrimento dos inocentes. Por favor, muitos de nós nos penalizamos muito com esse pensamento que associa o sofrimento ao castigo divino. E quando se trata do inocente, como que nós vamos justificar isso? Jó era um homem prudente, era um homem temente a Deus, era um homem justo. Então não dá para associar a equação sofrimento igual castigo divino, porque exatamente é verdade que muitas vezes nós pagamos pelos nossos erros, pelas nossas escolhas equivocadas, mas achar, né? Não dá para você fazer forçar a palavra de Deus a dizer que os filhos inocentes pagam pelos pecados dos seus filhos, né? Pais inconsequentes normalmente são filhos que vão pagar o pato, sem dúvida alguma, mas isso por uma lei da própria natureza e das consequências do pecado, mas não por vontade divina, absolutamente, né? Nós temos que encontrar, Ana Lúcia, uma outra resposta, né? Uma outra forma de encontrar uma resposta, mas não podemos equacionar, então, o sofrimento do inocente por causa do pecado dos seus pais, né? Porque nessa equação, no final das contas, nós vamos acabar colocando Deus, né, na causa desse mal, né? Então, o sofrimento dos inocentes é sempre um drama muito grande. E vamos lembrar uma coisa, que Jesus rompe toda maldição. Quando Jesus mesmo, a palavra de Deus diz, ele se ofereceu pelos nossos pecados. Não é porque ele sendo inocente, é condicionado a morrer e não tem uma outra opção. Eu vou para o sacrifício, mas eu aceito. Ali Jesus rompe toda maldição. E se o filho, se a filha está no caminho de Deus, né? Então nós podemos pensar que Deus rompe a maldição. Rompe porque é um inocente que se oferece a Deus por todos os pecadores. Então não vamos, né? Quando os pais pecam, vamos dizer para eles, vamos procurar a misericórdia de Deus, vamos procurar o perdão divino, mas não vamos procurar no sofrimento dos filhos, exatamente como se fosse uma consequência do pecado dos pais. Então nós estamos agora chegando ao fim do nosso programa, né? E nós queremos então pedir que Deus continue nos abençoando nesse momento, que a bênção chegue até você que nos acompanhou nesse programa Respostas. Eu espero, né? Eu espero que você tenha gostado, né? E sábado que vem, das 10 às 11, nós estamos aqui de volta, o programa Respostas. Eu vou estar de novo com você. A gente vai continuar contando com a sua participação. Aliás, gostaríamos de dizer que nós temos outras perguntas que, infelizmente, o tempo não nos possibilita responder. Mas fique sabendo que no próximo programa, no próximo sábado, nós vamos estar aqui novamente e vamos retomar a sua pergunta. E agora nós vamos invocar, então, a bênção de Deus, né, por intercessão de Maria Imaculada, que, preservada do pecado, nos trouxe ao mundo o seu divino Filho. Que essa bênção de Deus ilumine esse sábado, esse final de semana, o seu carnaval, essa festa, esse momento que todos nós vamos vivenciar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de Maria Imaculada, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Gente, até semana que vem e a gente continua contando com a participação de vocês. Até sábado. Tchau, tchau.